nós vamos conversar um tema que é bastante interessante, porque o próprio Allan Kardec comenta sobre esse tema lá no livro A Gênese. O que é uma revelação? Então, a humanidade ela teve dois tipos de apropriação de conhecimentos. Desde que nós chegamos ao homem aqui no planeta, nós tivemos duas formas de aprender as coisas. Uma foi pela pesquisa. E essa pesquisa ela acontece até hoje. Nós estamos sempre pesquisando, estamos sempre buscando algo de novidade, porque o espírito, na faixa humana, ele é muito curioso. Não sei se lá para frente ele adquire uma visão mais ampla, né? Ele só vai se conduzir dentro daquela visão. Mas, enquanto homem, nós somos muito curiosos. E tudo aquilo que o homem fez, que nós fizemos aí no mundo, nós fizemos em torno dessa curiosidade. 2 ou 3 historiadores se reuniram para escrever um livro muito interessante chamado A História da Sociedade. A História da Civilização. E aí eles fizeram essa pergunta: o que fez o homem? Está lá no início do livro, né? O que fez o homem? A resposta é o próprio homem. Então o homem se fez homem. Ou seja, pela adaptação dele aos meios que ele trabalhou, que ele viveu, pela busca dos seus valores e das suas crenças, e aí se tornou, né? Ou se tornaram as culturas. Então isso foi um trabalho imenso de cada um nesse projeto de apropriação de conhecimentos. O outro momento de apropriação de conhecimentos são pelas revelações. Aí o mundo espiritual vai dar uma força para a gente, né? E vai fazer uma revelação. Allan Kardec fala sobre os caracteres da revelação no livro A Gênese. Então, a revelação ela tem que trazer alguma coisa que seja nova, contundente, lógica e justa. Se não for isso, ela é uma revelação pequena, não é uma grande revelação. E aqui no plano físico, como nós temos o Oriente e o Ocidente, as revelações ligadas ao mundo oriental já vieram de muito tempo, com muitos estudiosos lá. No nosso caso ocidental, é que a gente tem que entender por que nós estamos no Ocidente. E o que se caracteriza o Ocidente para todos nós. Então, a gente sabe aqui que foram 3 grandes revelações. Está falando grandes. Porque pequenas revelações a gente tem o tempo todo. Né? Eu vou contar para vocês o caso de um grande compositor chamado Handel. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza uma área de uma das canções dele você sabe. Aleluia, 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 né? Que faz parte da Paixão segundo São Mateus, que ele escreveu, a área aleluia. Então ele estava contando o seguinte: eu li isso tem muitos anos, lembro da revista Seleções, aquilo ainda era muito famoso, né? E aí ele conta o seguinte, que ele estava passando por um processo muito complicado de falta de dinheiro, como se ele fosse o único, né? Ele estava passando por um processo de muita falta de dinheiro. E a mulher dele, ali no pé dele, né? Você tem que trabalhar, rapaz, fica só botando música, não, que ninguém está querendo isso. E ele, apertado, sem saber nada. E aí um dia ele diz, né, que ele entrou lá no quarto dele, ou no escritório, talvez no escritório, trancou o escritório e falou com a mulher dele assim: eu não estou para ninguém. Ele ficou 17 dias, 17 noites trancado no quarto, e a mulher deixava comida para ele lá. Quando ele terminou, ele saiu com essa maravilha, né? Que é a Paixão segundo São Mateus, com essa área aleluia. Bom, aí ele dá uma declaração. Ele fala assim: parecia que o Senhor Deus
e todos os seus anjos estavam comigo. A declaração que ele deu depois de entregar a obra dele. Você vê, ele foi um médium, né? A canção dele é maravilhosa, ele foi um médium. Né? Inclusive ele deu um nome na canção dele de O Messias. Né? A peça dele chama O Messias. Bom, então como Handel, como tantos outros gênios da humanidade, eles tiveram seus momentos próprios de ser revelados para eles, né? Alguma coisa que fosse importante para a sociedade. Mas nós tivemos 3 grandes revelações que elas vieram exatamente do plano espiritual. Agora não é só para uma pessoa, essas revelações vieram para os homens, como uma humanidade, né? Que no futuro também vai abranger o povo oriental. Então, vamos a elas. Como é que se construiu o povo hebreu? Porque essas revelações, elas estão ligadas ao povo judaico-cristão, né? Que são aqueles que hoje seguem as doutrinas do judaísmo, né? Do islamismo e também do cristianismo. O islamismo meio que de lado, mas os outros 2 muito próximos. O islamismo teve um grande profeta deles, né? Mas eles têm tem um tronco lá no judaísmo, que o Ismael, né, que é o filho de Abraão, é que fez essa comunidade hebraica, árabe. Então vamos lá. O povo hebreu, ele se constrói por volta de 6.000 antes de Cristo. Onde? Na Mesopotâmia. E de onde eles são oriundos? De Capela, de um planeta aí. Então eles vão se ajuntando, vão se agrupando, uns vêm da Índia, do Egito, outros vêm da Etiópia, e ali vão se colocando na Babilônia, e antes da Babilônia, lá na Pérsia, e vai por aí. Então eles se montam ali. Quando chega mais ou menos em 1800 a.C., um deles, né, recebe uma orientação mediúnica que ele tinha que ir para uma outra terra. E ele vai para essa outra terra, levando lá umas pessoas com ele. E chegando lá, tinha um monte de gente morando lá. Morava em tendas, né? Aí ele vai, chega num lugar lá chamado Siquém, ali ele se estabelece e ali ele começa a convencer aquelas pessoas de que eles deveriam estarem todos unidos em nome de um Deus único. Essa é a história de Abraão, né? Aquele senhor que sai lá de Ur, né? E vai para a Palestina. Ali na região central da Palestina, onde é a Samaria. Bom, então ele fica ali, reúne aquele pessoal todo e vão chegando ao outro grupo de Capela, que já estava encarnado. Então vão chegando e vão montando uma civilização. Então ele fica montando essa civilização durante lá um tempo. É muito difícil você falar esse tempo naquela época, porque são muito fáceis de falar que a pessoa viveu 2.000 anos, né? Que é outra leitura também. Mas a gente não sabe o tempo que ele ficou. Só que ele ficou lá um tempo e foi montando esse grupo que chamava um grupo monoteísta, ou seja, acreditava num Deus único. Então, aqui tem o ponto de partida da história. Então, se eles reuniam em nome de um Deus único, durante toda a sequência da vida dos hebreus naquela época, estava ligada a esse Deus único. Depois dele veio Isaac, que é o filho dele, depois Jacó, né? E quando Jacó estava dirigindo o povo, era o patriarca, ele teve muita dificuldade lá com comida, né? Com água. Então ele foi para o Egito e ficou lá 400 anos. E a turma, né? Ficou 400 anos lá no Egito. Aí entra um outro ponto muito interessante. Você vê que a primeira revelação ela foi construída aí. Naquele momento em que aquele povo tinha que acreditar num Deus único, que acreditavam. Depois eles vão para o Egito, vivem 400 anos numa cultura diferente, que para eles era politeísta, né? Porque o monoteísmo do Egito foi só para os sacerdotes, as classes nobres, né? Mas para o povo que era escravizado lá, é politeísmo. E aí eles ficaram ali
tomando assim aquela coisa com um Deus único. Eles não deixaram de acreditar naquele Deus único, muito embora escravos numa outra terra, numa outra cultura. Claro que eles vieram de capela, né? Todos eles. Tanto o povo egípcio também. Mas houve um respeito muito grande. Aí vai acontecer um fato interessante, que eles vão sair lá do Egito e vão ficar 40 anos no deserto. Para quê? Para mudar a geração. Então, você vê, saíram aquelas pessoas mais velhas, então chegaram no deserto, eles iam desencarnando e reencarnando. Então mudou a geração de escravos passa a ser agora uma geração tribal que vai dar sequência ao cumprimento da lei, que era de montar o caminho de Jesus ali. E aí aconteceram naquele deserto muitas coisas complicadas. A gente não vou falar porque vai demorar muito. Mas chegou uma hora que aquele povo começou a questionar Deus. Mas peraí, que Deus é esse? Que a gente não conhece, que a gente não vê, porque tinha as imagens, né? Os politeístas, eles tinham as imagens que davam uma compensação. Porque tem uma coisa interessante em objeto, vou explicar para vocês. Isso aqui é uma estatueta maravilhosa, tá? Que nós fomos num lugar que vende estatueta e cada um escolheu uma para ele. Quando você escolhe uma estatueta, o que acontece? A frequência da estatueta, porque tudo tem frequência, né? Ela vem e encaixa no abdômen nosso. Por que no abdômen? Porque aqui tem neurônios. Sabe quando você sente aquele friozinho na barriga? Aquele aperto que você sente? É porque não tem a compensação que você quer. Então, para você gostar de um objeto, você tem que fazer uma compensação praticamente no abdômen. Aí o abdômen se sente feliz, né? Aí passa para os outros polos, né, do corpo. Então, aquelas pessoas tinham nessas estatuetas, nas imagens dos deuses, aquela compensação. O hebreu não tinha. Ele não tinha essa compensação, ele não via Deus. Ele tinha a ideia de Deus. Percebe? Mas ele não via, ele não pegava Deus como o outro povo lá pegava. Pegava o Deus Thor, o Deus... lá o Marduk, né, que era lá da Babilônia, e pegava aquelas estatuetas lá. E isso começou a gerar o quê? Uma certa instabilidade neles. E aí o que acontece? Moisés, então, começa a ser questionado. Peraí, cadê esse Deus que você fala que tem, que os nossos patriarcas disseram que tem, mas que a gente nunca tem? Ou seja, isso já era lá no ano 1200, 1300, e eles já estavam com mais ou menos 500 anos acreditando nesse Deus, que não era visto, que não era tocado. Porque você falar para uma daquelas pessoas, olha uma rosa, né? Toda vez que você tocar numa rosa, hoje a gente pode trabalhar isso, mas naquela época não. Não se tinha essa condição. Né? E aí, minha gente, Moisés se viu num aperto danado. O que eu vou fazer com esse povo? E olha que o povo hebreu, segundo Emmanuel, é um povo muito orgulhoso. E quando a pessoa é muito orgulhosa, ela acaba sendo muito rebelde também. Então, era um povo muito rebelde. E aí, Moisés, então, se vendo apertado, né? Aprisionado ali, né? Cercado por aqueles pares dele, né? Então ele vai lá no Monte Sinai. O Monte Sinai são duas montanhas, tá? É um V assim e um outro V menor assim. E tem um vale no meio. É um lugar difícil de subir, né? Hoje você tem mais facilidade, mas na época não tinha. E ele vai sozinho, né? Parece que Josué vai com ele, Arão, que era o irmão dele, vai com ele até um certo ponto, aí ele fala com ele, agora você pode voltar que eu vou sozinho. Aí Moisés chega lá no topo do Monte Sinai e faz essa pergunta para Deus, o que eu faço com esse povo? O senhor tem que dar um sinal para eles, né? Mostrar para eles. E não bastavam outros sinais que eles tinham lá, né? Lá no deserto, eles tinham um negócio de uma fruta, que essa fruta surgia, eles se alimentavam dela, que chamava de maná, né? Muito bem. Aí, Moisés era um médium extraordinário. E ele emitia muito ectoplasma, que é um fluido
que sai das nossas células. A gente, quando vai reencarnar, a gente, na composição orgânica nossa, a nossa genética, nós temos que emitir ectoplasma por uma organela chamada mitocôndria, que fica na célula. Então, quando a pessoa tem um projeto mediúnico, vou colocar assim, mediúnico, então esse ectoplasma, que ele é para alimentar, para potencializar a célula, porque ele é energia, ele vai um pouquinho a mais, que dá o efeito físico, né? Quando a gente solta, quando a gente vai dar passe, né? Que vem pelo chakra palmar aqui, você joga o fluido, isso vem geralmente da mitocôndria. Então Moisés tinha isso em profusão. E aí o que acontece? Os espíritos, usando a mediunidade dele, usando esse fluido em profusão dele, faz um processo mediúnico chamado escrita direta. Então escrevem lá em pedras, né, que estava com 2 pedras grandes, escreve lá 10 mandamentos, ou 10 artigos, é como se queira falar. E Moisés fica todo feliz, né, porque agora o Senhor se revelou, completamente, se revelou para eles. Então, eles que procuravam aquele Senhor, o Senhor estava ali, revelado. Aí Moisés desce com as placas, né? Quando ele chega lá, ele vê, o pessoal já estava adorando um bezerro de ouro que eles fizeram lá. Porque eles precisavam disso, desse contato material, da frequência do objeto. Esse estudo de eu e o objeto e tu é um estudo fantástico, muito interessante, hoje feito por grandes psicólogos, né, por educadores. Então eles precisavam dessa relação, entendeu? Para se compensarem frequencialmente, ou seja, energeticamente. E aí Moisés chega com as 2 tábuas na mão e vê lá o bezerro. Aí tem uma história que é meio estranha, que fala que Moisés pegou as placas e tampou no bezerro. Não aconteceu isso, porque essas placas depois foram para a Arca da Aliança, né? Então ele não pode ter feito isso. O que ele deve ter feito foi usado o efeito físico dele, que ele fazia isso muito, e deve ter produzido lá um fenômeno qualquer, mas natural, porque era do fluido dele, do fluido que ele emitia. Entendeu? Ele fazia um cajado virar serpente. Então isso tudo era um jogo de fluidos que ele trabalhava. Ele deve ter feito alguma coisa lá que acabou que aquele bezerro de ouro desapareceu, sei lá o que aconteceu, e aí ele mostra as placas. Olha, está aqui. Deus se revelou. Ele contou que Deus, né, escreveu com a mão dele, na mão de Deus, aquelas placas. Por quê? Era o efeito físico. Ficou claro isso para vocês? Gente, a gente tem que saber isso toda hora você vê pastor falando isso. A gente tem que saber como é que foi que aconteceu. Tem que saber, assim, cientificamente o que aconteceu. Então o que aconteceu primeiro, não foi Deus diretamente, né? Foram os espíritos encarregados daquele povo lá. Então eles pegaram o fluido dele, o ectoplasma, que a gente faz no passe, a gente faz isso, né? Pega o fluido do Moisés, com o fluido eles materializam a escrita direta. Allan Kardec, ele fez pesquisas com escrita direta. Ele colocava uma folha de papel numa mesa, numa gaveta, né? Só folha de papel. Lacrava, aí tinha lá o pessoal que fazia o lacre, né? Era tudo científico. Quando passava um dia, eles iam lá, abria a gaveta, a folha estava escrita. Sem ter nada lá dentro, sem ninguém mexer com nada. E aí ele ainda fazia o seguinte, como a escrita ela era em alto relevo, ele ainda raspava um pouquinho da letra para fazer exame. Que tinta que era aquela. Você vê que a coisa é bem legal, né? Então, isso só veio ser conhecido com Kardec. Lá naquela época, imagina, ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Então Moisés explicou para eles, olha, eu punha a pedra assim e Deus escrevia. Então ele falou isso, quer dizer, então eles foram entendendo. Então Deus conversou conosco? Conversou. Ele mandou para vocês essas 10 instruções que vocês têm que cumprir isso aqui. Aí vieram os 10 mandamentos. A gente não para estudar os 10 mandamentos. Eu nunca vi uma palestra no Centro Espírita alguém explicando
os 10 mandamentos. Um dia, alguém me ligou e me perguntou se eu podia fazer um estudo psicológico dos 10 mandamentos. Eu falei, Jesus amado, eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas aí, porque a gente tem um pouquinho de conhecimento de psicologia, aí eu comecei a analisar um por um aquele que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No frontispício tem, né? E aí começamos a analisar, eu fiquei impressionado com a profundidade daquilo. A gente vai ter que fazer isso no Centro Espírita, porque Kardec colocou no Evangelho, né? Então, a gente tem que fazer esse estudo. Um estudo fantástico. Agora, não é um estudo assim para uma palestra, é para um seminário de 3 horas ou 4. Poder analisar ponto por ponto. Muito bem. Aí você parou para pensar nessa primeira revelação, psicologicamente, o que ela quer dizer? Porque tudo tem uma razão. Por que eu expliquei para vocês a frequência da estatueta? Para mostrar que tudo tem uma razão. Então a gente compra uma estatueta, põe em casa, adora a estatueta e vibra com aquela estatueta, né? Um dia você já passa, já não diz muito nada para você. É o momento exato de você jogar lá fora e comprar outra, porque aquela já não compensa mais, perdeu o valor dela. Só que a pessoa não joga fora, né? Aí aparece a vizinha lá para visitar a gente e leva um capetinha com ela. Aí ele vai lá e esbarra na estátua, quebra a estátua. Graças a Deus, ele deu fim naquela estátua que já não valia mais nada, né? Então o que a gente pode analisar dos 10 mandamentos? É o seguinte, o homem não procurava Deus, não acreditava em Deus. Então ele queria Deus, ele queria saber deste Deus. Então, a primeira revelação, psicologicamente, ela é um triângulo. É assim, o homem busca Deus, Deus responde para o homem e o homem relaciona melhor com o homem. Pegaram? Então, o homem procurou Deus, ele implorou por Deus. Aí Deus respondeu. Veio para o homem a resposta. Aí o homem agora, de posse dessa resposta, tem que ter um relacionamento melhor com o homem. É o triângulo. É homem, Deus, Deus, homem, homem, homem. Psicologicamente é isso. A primeira revelação. Então, posto isso no mundo, lá na sociedade judaica, né? O que aconteceu? Isso foi por volta de 1250 a.C. de Jesus. Então, tinha-se 1250 anos para começar a trabalhar essa informação. Isso começa a ser trabalhado mais profundamente lá por volta do ano 900, 1000 a.C., com 2 grandes profetas, Isaías e Malaquias, que eles começam a fazer esse trabalho, né, de orientação, de explicar aquilo ali, de colocar aquilo para valer, né? E tinha também a Arca da Aliança, porque quando eles foram para a Palestina, eles fizeram lá uma arca, que foi uma comunicação mediúnica que Moisés teve, explicando como que tinha que ser a tal arca, né? E essa arca levou os 10 mandamentos. Então, quando chega lá na Palestina, esses 10 mandamentos estão dentro dessa arca, que era a tal Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Quando Abraão fez esse contato com a espiritualidade, então eles fizeram uma aliança. A espiritualidade ajudaria toda essa comunidade que se criaria a partir de Abraão, e essa comunidade honraria Deus no mundo. Ou seja, sustentaria a ideia do monoteísmo, a ideia do Deus único. Essa era a aliança. Então eles trabalhavam essa aliança. E aí vieram os 10 mandamentos, então criaram uma arca muito bonita, ela está descrita no livro Levítico, está explicado como é que fazia a arca, as dimensões, aquela coisa toda, e foi criada a arca então. Então essa arca vai para a Palestina com aquele pessoal lá. Mas eles não tinham lugar para colocar essa arca. Então ficava lá na casa do Davi, né, que era o rei, então ficava na casa dele. Mais tarde é que fazem o templo de Salomão, né, e aí coloca essa arca lá no templo, num lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Muito bem, isso vai até 580 mais ou menos, antes de Cristo. Eles vão cultuando os 10 mandamentos, os profetas já vão falando coisas, eles vão também aprendendo com os profetas e tal. Quando chega a 580, o senhor Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia, invade a Palestina, arrebenta com o templo
e sumiu com a Arca da Aliança. Ninguém sabe onde ela está. Se ele derreteu, porque aquilo era ouro, né? Se ele mandou derreter, o que ele fez com as pedras dos 10 mandamentos, até hoje ninguém sabe. Tem-se muitas informações que elas estão enterradas, mas isso aí é tudo muita especulação. E aí o povo perde o contato, né, com a Arca da Aliança, que era para eles uma coisa muito... aquilo como se fosse Deus, né? A Arca da Aliança se torna, então, naquele objeto simbolizando Deus para eles. Porque estava a palavra de Deus guardada na Arca da Aliança. Está ficando claro para vocês, gente? Tá? Vocês estão calados, eu estou achando que eu não estou conseguindo passar. Mas vocês estão entendendo a história, como é que é interessante? Né? Então, a Arca da Aliança passou a ser a representação de Deus. Passou a compensá-los, né? Aí o que acontece? O Nabucodonosor chega lá, arrebenta com tudo e some com a Arca da Aliança. E leva muita gente com ele embora para a Babilônia. E ficam lá 50 e tantos anos. Depois desses 50 anos de exílio na Babilônia, aí tem a história de Daniel, que entrou na cova dos ladrões, dos leões, né, e tal. Aí quando eles voltam, o que o rei, já não era mais Nabucodonosor, se não me engano era Ciro, o que ele faz? Ele manda vir 2 babilônios com eles na volta. Um chamado Esdras e o outro Neemias. Um ia reconstruir o templo, ajudar na reconstrução do templo, e o outro na reconstrução cultural deles. Então eles vão trabalhar essa reconstrução cultural, agora sem a Arca da Aliança, né? Mas reconstruir o templo. Muito bem. Quando vai chegando por volta do ano 100 a.C., aí já estão com uma sociedade mais organizada, com grandes sacerdotes, o Hilel, por exemplo, Gamaliel, grandes sacerdotes, grandes espíritos, né? Aí chega a hora de Jesus. Se você estudar a história dos hebreus, desde Abraão até Jesus, você só sente uma coisa, que foi esticado um tapete vermelho para o Senhor passar. É impressionante a história dos hebreus, como que eles se prepararam sem ser assim, do conhecimento que eles estavam fazendo, aquele tapete para Jesus passar. Aí nasce Jesus. Todas aquelas civilizações mais avançadas da época juravam que Jesus nasceria lá. Os egípcios não tinham dúvida. Civilização mais rica, né? Com mais poderes de conhecimento. Os hindus não tinham dúvida, era lá na Índia. Né? Os persas, eles tinham um templo maravilhoso, que é de onde vieram os 3 reis magos, né? Então, eles tinham absoluta certeza que Jesus nasceria lá. Então, o mundo esperou Jesus, sabia que ele ia chegar. Sabia. E onde que Jesus escolhe? Justamente nos hebreus. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque, gente, estudar o Evangelho, você tem que procurar os porquês. Senão fica tudo muito historinha da carochinha, né? Era uma vez. Então, por que Jesus escolheu os hebreus se ele tinha egípcios, hindus, persas, que eram grandes civilizações, grandes conhecimentos, né? Ele escolhe os hebreus por causa da ideia do Deus único. Ele ia falar isso o tempo todo. Então, se ele vai para um lugar que não tem essa ideia do Deus único, seria muito difícil as pessoas entenderem. Então, ele já vai para aquele lugar que foi preparado para ele. Lembra do tapete? Prepararam o tapete para ele ir. Entendeu? Aí ele vai trabalhar ali, então. Jesus veio falar 2 coisas para a humanidade. Só 2 coisas. O resto é análise. Ele só falou 2 coisas. Mas você vê como é que é fácil estudar o Evangelho? Só 2 coisas. Ele falou assim, primeira coisa, o reino de Deus está próximo. Ele fala isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois. Eu só tive dificuldade no cumprir o seu tempo. Porque que tempo, né? O povo ainda era tão ignorante. Ainda é, né? Um pouquinho. Mas era o tempo que ele trabalhou esse tempo desde 7 milhões de anos atrás, quando o homem sai do animal. Até chegar ao homem de Jesus foram 7 milhões de anos. E mais 7 milhões e 200. Então ele falou, cumpriu o tempo do espírito sair da irracionalidade para um homem que é capaz de começar o seu progresso espiritual mais avançado.
Então, está chegando o reino. O que é o reino? Estabelecimento no plano físico das leis dele. Tem um espírito aqui que está me fazendo chorar. Meu Deus do céu. Se eu contar para vocês, vocês vão ficar loucos. Desde que eu sentei aqui, eu tenho essa evidência, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Aí, ele então... por isso que eu estou dando parada, que eu estou tentando respirar para falar. É muito sério. Depois eu conto para vocês, quem ele está me autorizando a contar, eu posso contar para vocês. Então, aí, ele vem e fala isso, né? O reino de Deus está próximo. Eu vou estabelecer o reino de Deus aqui. Ou seja, as leis de Deus serão cumpridas no plano físico. E aí, só na presença dele, no plano físico, ele inunda todo o plano físico e adjacências com a frequência dele. Paulo de Tarso vai dizer isso lá na frente, quando ele faz a 5ª viagem dele, que ele vai à Espanha. Ele fala assim, a Espanha, naquela época, Espanha, Jerusalém, gente, era longe aberto. Só você vai de avião rapidinho, mas era muito longe. Então ele falou que quando ele chegou na Espanha, ele queria fazer as pregações, né? Que ele ficava assim, querendo falar sobre Jesus, as pessoas assim, mas isso aí é muito importante. É como se eles soubessem sobre Jesus. Entendeu? Não teve dificuldade lá na Espanha, em momento nenhum. Então, ele falou assim, que isso aí só pode ser a aura do Cristo, né? Que já tinha chegado antes. Né? Então a aura de Jesus está aí. Você está vendo esse povo meio assustado, meio assim, né? É porque eles estão incomodados com essa aura de luz. Os bons se resolvem. Os outros se confundem. Né? Não foi assim que falaram? Que o Evangelho vem para ilustrar os bons, né? E confundir os maus? É o que está acontecendo. Essa confusão no mundo todo é essa. Né? Então ele veio fazer isso. A segunda coisa que ele veio fazer, ele veio estabelecer uma relação que está na lei da física, que é semelhante atrai semelhante. Né? Então ele é Cristo e nós somos Cristos. Ele é Cristo expandido, nós somos os Cristos, ó, petiquinho. Mas ele está nos atraindo para ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, carregados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, buscando essa atração para ele. Para quê? Porque a gente avance também o nosso Cristo. Então é a relação Cristo-Cristo. Só ele podia fazer isso, mas espírito nenhum podia fazer isso. Só ele, inclusive o estabelecimento do reino de Deus. Por quê? Para se estabelecer alguma coisa num lugar, você tem que ter o conhecimento da origem, né? E só Jesus via Deus face a face. Entenderam um pouquinho o que é a segunda revelação? A segunda revelação é, eu estou estabelecendo para vocês o reino de Deus, a partir da frequência que eu trago para o mundo e da informação do Evangelho cósmico. Primeira. Segunda, eu quero vocês. Vocês são Cristos. Eu quero vocês comigo. Ele vai falar isso no Evangelho de João, capítulo 6, quando ele fala assim, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno do reino. Agora você imagina o que deu na hora, né? Um monte de discípulos acharam que Jesus estava louco. Saíram uns lá. E aí Jesus pergunta para os apóstolos, né? Eles me abandonaram, vocês também vão me abandonar? Aí o Pedro faz a séria pergunta, né? Senhor, a quem seguiremos? Aquele momento ali é mágico para a humanidade. Né? Então essa relação da segunda revelação para nós é Jesus mostrando que a Terra vai se transformar num planeta feliz. E que tudo está começando com a vinda dele aqui. E que todas as pessoas serão atraídas para ele nessa frequência de Cristo puxando Cristo. Imagina as civilizações do futuro aqui da Terra, né? Vai ser uma maravilha. E aí nós temos então a segunda revelação. Quando ele vai conversar com Pilatos, que Pilatos pergunta para ele se você é Deus? Não, você é rei? Aí Jesus falou assim, tu o dissestes. Depois Jesus fala para ele, se eu fosse rei, os meus estariam aqui comigo agora. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Então ele explica, deixa claro para todos nós. Então a primeira revelação é, homem Deus, Deus homem, homem homem, né?
Segunda revelação, estabelecimento do reino de Deus na terra e a atração Cristo-Cristo. Então, quando nós começamos a estudar o Evangelho, a gente começa a ter essa relação com ele. Aí você começa, então, também a fazer uma outra orientação nessa relação. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho no Espiritismo, você vê que Allan Kardec fez só o ensino moral de Jesus no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os outros, ele estudou lá na Gênese. Por quê? Porque a gente precisa desse ensino moral. O que é moral? Moral é quando eu me respeito. Entendeu? Quando eu me respeito, então eu sou um ser moral. Quando eu respeito o que está fora de mim, outros, circunstâncias, objetos, enfim, ética. Eu só serei ético se eu for moral. E sendo moral, eu serei ético. Os filósofos costumam dizer que é a mesma coisa por causa disso. Porque é uma via de mão dupla. Um puxa o outro, um depende do outro. Né? Aí passou o tempo, né? Jesus deu aí uns 2000 anos para a gente se ajeitar. Nós já temos a certeza de Deus, né, pela primeira revelação. Nós já sabemos o que vai acontecer com o mundo, vai se transformar num mundo feliz. Vai passar pela regeneração ainda. Vai se transformar para um mundo feliz e nós somos Cristos em expansão. O que mais? Mas teve mais. Né? 1857 anos depois, né, veio a terceira revelação. Vamos tentar entender a terceira revelação. Veja você. Na primeira revelação, você teve um homem e Deus, certo? Oh. Na segunda revelação, você teve um homem divino, crístico. Na terceira revelação, como é que seria? Como é que a gente pode analisar como seria a terceira revelação? Vamos tentar entender? Primeira, um homem, Moisés, Deus. Vamos colocar Deus, né? Porque é o que você fala. Um homem, Deus. Na segunda, você tem um ser divino, crístico. É um só. Né? Simbolizando. Então, no primeiro, você faz o primeiro relacionamento com Deus. Na segunda, você já começa a se estabelecer de tal maneira para ter essa relação com o Pai. Aí vem a terceira. Qual que é a terceira? A terceira é um grupo de homens com um grupo de homens desencarnados. Então agora é a relação homens em busca da verdade. Então é um grupo de homens encarnados, capitaneados por Allan Kardec, mas tinha um monte de gente com ele. Tinha as meninas que fizeram as psicografias, né? A Júlia e a Carolina, tinha a irmã Dufour, tinha a senhorita Jafé, tudo médico que trabalhou com ele. Tinha a dona Mélie Boudet, que ajudava, né, foi uma baluarte na vida dele, que é a esposa dele. Tinha Camille Flammarion, maior astrônomo da época. Tinha Gabriel Delany, que era um gênio com ele lá. Tinha o Victor Hugo, né? Tinha Victoire Sardot. Quem mais que ficou? Leon Denis. Mas Leon Denis já veio depois, né? Mas tinha Leon Denis também na história, né? E mais o Aksakov, né? Que era o cara lá que era o conselheiro do czar lá na Rússia. Tinha o Lombroso, que era um educador da Itália. Tinha o William Crookes, que era um cientista, um fisiologista, prêmio Nobel, né? Lá da Inglaterra. Então, é uma turma de gente encarnada. E lá no mundo espiritual, o que você tem? Você tem Espírito da Verdade, né? Aí você tem Santo Agostinho, São João, Sócrates, um monte de gente também. Então, homens em busca do quê? Da verdade. Então, a terceira revelação é isso. Então, o que ele estabelece? A terceira revelação diz assim: você é um ser imortal, você tem uma capacidade psíquica absurdamente admirável, chamada mediunidade. Você tem um projeto reencarnatório cíclico que faz você evoluir através dos tempos. Você mora num universo cheio de casas, cheio de moradas, outras moradas. E você tem o seu Criador, né? Que ele é a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Então, essas 5 informações, com mais 2 que nós vamos colocar,
que é a lei de causa e efeito. E Jesus, como diretor do planeta, essas 7 informações faz você encontrar a verdade. E é verdade mesmo. Você só vai encontrar a verdade se você se sentir imortal. Fora isso, você pega ilusões. As pessoas vivem em ilusão porque não são imortais. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui, nós somos 2, 4, 6 pessoas, né? 7 pessoas. Se a gente souber agora que um ente muito querido nosso acabou de desencarnar, a gente entra meio que em conflito. Porque nós somos mortais ainda. Nós ainda não somos imortais. A gente fala, né, que a vida continua, mas vai pegar lá para ver. Vai viver aquele momento lá. Eu vivi isso a minha vida toda, os meus entes queridos, todos já desencarnaram, né? Pai, mãe, irmãos, enfim, uma galera. E na hora ali é complicado, porque você ainda traz, a gente ainda traz no íntimo da alma, a gente ainda traz a questão de ser mortal. Então a gente fica naquela, nossa, mas é verdade mesmo? Será que o meu pai vai continuar vivendo? Será que a minha mãe... Nós fomos fazer um trabalho lá em Caxambu, que era uma peça de teatro que nós tínhamos, que tentava mostrar a sequência da vida depois da morte, né? Aí quando terminou, veio uma dona para mim, ela me agarrou de um tal jeito, ela falou comigo assim, você me garante que eu vou encontrar com a minha filha? Aí depois que eu fiquei sabendo que a filha dela tinha 18 anos, tinha desencarnado uma semana antes. A mulher estava vivendo. Sabe esse luto prolongado? Isso é a prova que nós somos mortais. O que você pega no luto? Primeiro, egoísmo, né? Você quer que a pessoa fique com você. Ela pode estar caindo nos pedaços, mas você quer que ela fique com você. Segundo, a síndrome do coitadinho. Ah, coitadinho de mim. Né? Terceiro, você vai sentir como aquela pessoa que foi... a síndrome do ninho vazio, né? Você sente o ninho vazio, né? E a quarta é como se você gritasse para todo mundo que todo mundo tinha que te atender. Todo mundo tinha que parar suas vidas para você. Então esse é o pilar do luto prolongado. Dependendo do que? Da nossa... Ainda somos seres mortais. Se você perguntasse, por exemplo, para o Tote, para o Hermes Trismegisto, lá no Egito, né, quantos anos que eles tinham, eles iam falar para você, tem 2.600 anos. Tem 2.800, tem 3.000 anos. Eles contavam o tempo deles aqui na Terra, né? Não era da encarnação, era do tempo que eles estavam no planeta. Então, por exemplo, o Tote, né, que é um gênio lá do Egito, perguntava para ele, qual é a sua idade, Tote? Ele falava 2.800 anos. Significava que ele estava no planeta Terra há 2.800 anos. Tá vendo? Isso é imortalidade. Aí você está trabalhando em imortal. Nós ainda somos muito mortais. Por isso que a gente ainda sofre muito com essa questão de morte. A gente não consegue ainda se livrar, né, desse pesadelo, né, da morte. Então, quando a gente começa a ver essa terceira revelação, que é o mundo espiritual provando a imortalidade, e eu aqui, em busca desse conhecimento da imortalidade, eu faço o encontro do mortal com o imortal, certo? Então é a minha chance de ser imortal. A mediunidade, quantas vezes nós já vimos, né? E vivemos situações mediúnicas que a gente saía correndo e estava debaixo da cama com medo da mula sem cabeça, né? Assim, quando a gente era criança, contava aquelas coisas de assombração, né? E, nossa. Aí veio e explicou para a gente o que é a verdade disso. Né? As reencarnações, por exemplo. Nossa, reencarnação ainda, dizem que 60% do brasileiro acredita em reencarnação. Mas entre acreditar e entender, vai um espaço muito grande aí. Porque as pessoas não estudam isso. Né? E essa questão de vida nos outros planetas. Gente, que coisa séria que é isso, né? Fala que não tem vida porque não tem água. Isso é tão infantil, né? Eu tenho uma neta de 10 anos, você falar isso com ela, ela vai rir na sua cara. Porque não tem esse negócio de... Gente, aqui nós temos bactérias que vivem na limalha de ferro. Outros vivem no mercúrio. Os peixes vivem na água, botar lá no ar, eles morrem. Né?
Os passarinhos estão lá, põem na água, eles morrem também. E o homem, se depender muito, ele vai em cima, ele cai e morre. E se botar na água também, ele morre. Então, só que nós temos um monte de provas que não é só a água, ela é necessária por causa da nossa frequência física. Nós precisamos de um anteparo para vivermos num corpo físico. As coisas aqui precisam desse anteparo da água, mas há planetas que não precisam disso. Então nós estamos morando numa grande casa que é o universo. E temos Deus, né, como criador de tudo, como a essência de tudo. Existem estudos fantásticos hoje sobre a mente divina e a progressão da mente divina que são assustadoramente belos e convincentes, né? Nós temos então a lei de causa e efeito. Você fez, você vai ter que resolver o que você fez. E pelo Jesus como o divino protetor do planeta. Então, agora somos um monte de desencarnados, um monte de encarnados procurando o entendimento da verdade da vida. Então, a primeira revelação trouxe, né? Essa relação de Deus com o homem, homem com o homem. A segunda, o estabelecimento do reino e a proposta do Cristo com Cristo. E a terceira, a busca da verdade entre aqueles que estão desencarnados com os encarnados e buscando isso aí. Então, se analisa as três revelações assim, e dentro dessa progressão histórica, né, a primeira acontece 1250 anos antes da segunda. E a terceira acontece 1857 anos depois da segunda. Então, quer dizer, há um tempo entre elas para que o espírito que recebe essa revelação possa trabalhar isso nele, dentro da estrutura que ele está. Porque vai tudo depender do momento histórico evolutivo dele. Vai tudo depender daquele momento. Então tem pessoas hoje ainda no planeta que não sabem nem da primeira revelação. Nem sabe o que é isso. Se você vai lá nos arquipélagos da Polinésia, por exemplo, que é lá na Ásia, né? Você falar um negócio desse lá, eles não vão nem saber. Eles vão entender muito dos deuses deles, né? Que é um outro estudo que é muito interessante também. Mas eles não vão entender de primeira revelação. Muito menos de segunda revelação. E terceira revelação nunca. Então, olha o que nós temos nas mãos. Olha o presente que a espiritualidade, desde 3.250 anos, está dando para o homem ocidental. E aí você pergunta, quando você ganha um grande presente, o que você faz com ele? Tenta entender, né? Tenta entender para fazer daquilo algo importante dentro da sua vida. Então, quando você chega no centro espírita para ficar, né? Porque tem os curiosos, mas que para ficar mesmo, você já tem condições de viver a terceira revelação. E se você tem condições de viver a terceira, você tem condições de viver a segunda e a primeira. Por isso que a gente está aqui. Né? Então, a gente lembrando do princípio do nosso estudo, o conhecimento buscado pela pesquisa é nosso. Nós fizemos isso. Pela pesquisa. Né? E olha, tem muita gente meio estranha que estão aqui no mundo, que você fala assim, como é que essa pessoa pode existir, né? Ela é tão estranha, faz tanto mal, né? Então eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. Essas pessoas muito maus, que fazem muita coisa estranha, como os bandidos, né? Aquele pessoal que mata, o pessoal que são corruptos, que fazem um monte de coisa errada aí, são espíritos extraordinariamente lúcidos. Só que equivocaram no momento da estrada. Equivocaram. Mas são muito inteligentes. Extremamente inteligentes. Por quê? Porque eles trabalharam muito para o planeta. Por isso que estão aqui. Eles têm o direito de estarem aqui. Mais um pouquinho, né? Claro. Depois, se vocês não arrumarem, eles perdem. Por isso que estão aí. Às vezes a gente fica vendo uma pessoa, mas como é que essa pessoa pode estar numa sociedade mais avançada, né? Mas tenha certeza, essa pessoa, ela tem um histórico no planeta muito legal. Uma vez,
eu estava numa reunião mediúnica e, assim, gente, eu estudo o dia inteiro, se vocês querem saber, eu estudo o tempo todo, né? Então eu fico pesquisando o tempo todo. Hoje mesmo eu pesquisei a manhã inteira. Então eu estava numa reunião mediúnica e eu conversava com os espíritos. Aí cada um dá um nome, né? Dialogador, doutrinador, esclarecedor. Aí fica à vontade, põe o nome que vocês quiserem. E aí eu estava lá conversando e o espírito estava bravo, gente, mas o bicho estava que estava, sabe? E tá, que eu não perdoo, que eu não sei o quê. E eu tentando com todas as possibilidades que eu tinha e não consegui. Mas, gente, o que é isso? Que coisa é? Aí eu tinha duas opções, né? Então vai com Deus, meu filho, que muita gente faz assim, né? Vai com Deus. Mas eu não podia fazer isso. Se ele chegou lá e era o meu momento de conversar, eu tinha que dar um jeito. E aí eu fiquei uma hora lá, falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse moço? E ele bravo, né? Porque ele só não mudava amor na mesa porque o médium era muito equilibrado, não deixava. Mas olha, não, porque eu vou fazer. E ele fez isso, enfim, aquela coisa da vingança, né? Aí eu falei assim, Senhor Jesus, por caridade me socorra. O que eu faço? Me mostre uma coisa boa que esse homem fez, para eu pelo menos fazer um contraponto com ele aqui, porque eu não sei. Gente, eu vi na hora um rio, né, grande assim, e uma criança afogando um menino, e uma mão grandona puxando. Eu falei, só pode ser ele. Não tem, Jesus não ia me deixar nessa. Aí eu olhei para ele e falei assim, pois é, né, meu irmão, que coisa interessante que são a vida, né? Tem gente que numa época luta pela vida e outro luta pela morte. Por que acontece? Por que você está falando isso? Eu falei, porque você está falando que vai matar aí, não sei o quê. E aquele menino que você salvou aquela vez? Gente, o homem ficou louco. O que você está sabendo? Eu falei assim, calma, eu estou sabendo porque você está escrito na tua testa. Tudo que a gente faz fica na nossa testa. Né? Ou bem ou mal. Agora eu vi o bem que você fez. Você foi uma pessoa extraordinária. Você sabe o agradecimento que esse espírito tem por você? Os pais dele têm por você? Por que você não pega? Aí o homem foi ficando calmo, foi ficando calminho, calminho. Então, são coisas que a gente vai analisando, que todos nós já vivemos coisas interessantes contribuindo para o mundo. E, de repente, a gente dá uma desviada, né? E aí você pensa bem, aqueles moços que abriram a estrada de Rio Petrópolis, né? Abriram na picareta, gente. E era pedra. Sabe esses moços que construíram as estradas de ferro? Depois vocês dão uma pesquisada, né? Aí no YouTube, que vocês vão ver como é que era perigosíssimo o trabalho. E eles ali lutando para construir estradas de ferro. Então a gente já fez muita coisa maravilhosa. Mas tem um determinado momento que a gente dá uma escorregadinha. É que muita gente está acontecendo. Essas pessoas que você fala assim, nossa, como é que pode? São inteligentíssimos, né? Mas estão desviados do valor da inteligência. Então, é aquilo que a gente precisa de saber. Se eu tenho conhecimento dessas 3 revelações, eu não posso dar essa escorregadinha, não. Porque aí o bicho vai pegar mais sério. Quando Jesus falou, você vai ficar lá preso, só vai sair depois que pagar o último cetil, significa isso, essa prisão mental que a gente fica nas desviadas, né? Então é preciso a gente entender bastante, sabe? Usar muito da tolerância, da benevolência, né? Da indulgência e do perdão, porque são espíritos maravilhosos.